Shalom, shalom, Shabbat, shalom. Vamos entrando, pessoal. Hoje mais uma live sobrenatural. Uau, muitos charamanaias hoje. Como diz uma amiga minha, a Gi, ela fala: Pri, vamos ter um charamanaias. Ai, eu amei a posição dela que ela falou, né? Então vamos ter um charamanaias hoje, um momento mesa com a nossa profeta, amiga, líder da Escola Vida no Espírito, Bruna Ramos. Mas antes de eu chamar ela, eu gostaria de compartilhar algo bem rapidinho com vocês, que há 2 semanas atrás nós estávamos ali com o nosso apóstolo, né? Tivemos a rede, por isso que não tivemos a live, e nós estávamos ali e foi algo tão sobrenatural, foi algo tão tremendo. É uma reunião que nós temos com a rede Radar, né? Junto com o nosso apóstolo Márcio Tanino e a nossa pastora Lucimara Tanino. E os discípulos do AP, todo mundo vai, encontra com ele em Campo Grande. Então, nós somos do Brasil inteiro, então temos pessoas do Sul, aqui do Centro-Oeste, né, de São Paulo, da Bahia, muita gente, né, e nós encontramos ali. E o tema desse ano foi o quê? Vinho novo, odre novo. Gente, como eu recebi tanta palavra, foi tão bom. Mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aqui, algo bem rápido, que o Senhor ministrou muito ao meu coração. O nosso apóstolo estava compartilhando conosco como você viver o novo de Deus, né? Como podemos viver o novo de Deus? E aí, uma das coisas que me impactou foi a ação, né? Para você mudar algo na sua vida, você precisa mudar hábitos. Então, esses hábitos traz o novo de Deus para sua vida. Olha só. Então, se você começar a mudar de hábitos, você vai trazer o novo de Deus na sua vida. Então, eu desafio você hoje a colocar 3 hábitos novos sobre a sua vida, para você fazer, para você praticar. Exemplo: eu quero tirar um tempo com o meu marido, eu quero tirar um tempo com a minha família, eu sinto que há um momento de eu ficar com a minha família. Agora eu sinto um momento de trocar a minha alimentação não está muito boa, aí eu preciso fazer exercício físico, né? Então, comece a praticar algo sobrenatural na sua vida, que você vai ver, o novo de Deus vai entrar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então agora eu quero chamar, né, a nossa convidada especial de hoje, a nossa querida Bruna. Uhul! Não, você tá em negrito. Menina, eu tava até falando pra minha mãe, eu acho que eu fui a pessoa que passou invicta essa pandemia, que nunca fez uma live. Aí eu falei, gente, quando você me chamou, eu falei, eu acho que eu vou ter que fazer um cursinho de live de Instagram, né? Não deve ser tão difícil, que a gente passou em live de outros aplicativos. Vamos ver. Glória a Deus. Bruninha, seja muito bem-vinda à nossa live, viu? Que esse momento será sobrenatural, será muito xeramanaias. Obrigada por ter aceitado o meu convite. E agora vamos falar um pouquinho da Escola Vida no Espírito, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho como você conheceu a Escola Vida no Espírito. Ai, gente, então foi muito engraçada a minha história, né? Porque eu tinha feito Anjos, isso foi lá em 2020. 2020 eu fiz Anjos, 2021 eu fui pra Escola do Sobrenatural. Aí chegou meu tio lá e falou assim, Bruna, meu tio Eduardo, né? Ele chegou e falou, Bruna, tem um japonês muito doido na rede, né? Que é da rede do Apóstolo Coraiola. Ele tem a vacina do Covid. Ele tem os anjos que vacinam contra o Covid, não sei o que. Eu falei,
tá, eu quero, porque eu já tava bem doida do sobrenatural, né? Falei, eu quero isso. Falei, e ele tem uma escola que começou, isso tinha começado assim, fazia pouco tempo, né? Começou em dezembro e eu entrei em fevereiro para fazer o primeiro nível, né? Aí a gente entrou. Gente, daí foi só, eu digo, né, ladeira acima, porque a minha vida mudou totalmente depois que eu entrei, sabe, Pri? Porque assim, o AP Márcio, ele chegou já falando que eu passava pano demais. Que era pra eu parar de passar pano para as pessoas. Eu falei, gente, é isso, é isso. E todos os confrontos, porque assim, esqueça que a escola Vida no Espírito vai ser só, ai, eu vou ficar lá fazendo um carinho no meu espírito. Edificação no espírito é quebradeira, né, Pri? É um negócio assim, você vai quebrar, quebrar, quebrar para fazer a edificação, para construir algo concreto. E, gente, é confronto, né? E, nossa, eu fui muito confrontada. Eu escrevia páginas, um livro eu escrevi de tudo que o Senhor falava comigo. Foi uma doideira. Foi uma doideira. Mas foi por causa da vacina do Covid. Glória a Deus, que bênção, né? Na live do AP mesmo, ele estava comentando que o que mais impactou ele foi ele fazendo uma ministração e uma família inteira foi curada da Covid ali, instantâneo. Uau, foi muito sobrenatural. E, Bruninha, qual foi a ministração que mais te impactou na escola Vida no Espírito? Aquela assim que mudou, virou a chave, assim, você falou, meu Deus, é isso. Gente, assim, de várias ministrações. Porque, olha, é muito doido. Porque, Pri, você sabe, né? Você sabe que todo mês a gente acaba ministrando sobre os mesmos assuntos, que é orgulho, caráter, né? Questão de Honra. honra. É todos os mesmos assuntos, mas é tudo diferente. Toda vez que ministra é um negócio diferente. Eu me lembro muito de uma ministração que o AP ele fez lá na época que eu comecei, que ele falou sobre a honra, né? Que a gente não pode. Que é todo daquele livro do Não Tendes Muitos Pais, né? Que a honra, nós precisamos entender que a unção que a gente honra é a unção que a gente recebe. E dessa palavra que é a unção que a gente honra é a unção que a gente recebe, isso me deu um sentido de direção. Porque foi bem num momento de transição da minha vida, em que eu estava saindo da minha antiga igreja, né? Por N questões, eu precisei, eu não aconselho a ninguém ficar pulando de galho em galho, de ministério em ministério, mas eu tinha convicção que o meu tempo ali tinha acabado por motivos de que eu não. Aquilo que o Senhor tinha para fazer, aquela igreja não estava seguindo o alinhamento do Senhor, né? Que é o que acontece com muitas igrejas que acabam perdendo a linha do alinhamento com o Senhor mesmo. E aí foi isso que aconteceu lá. E aí eu precisei sair, eu precisei fazer esse êxodo. E aí eu percebi que sem estar debaixo de uma cobertura, eu não encontraria o meu propósito, eu nunca conseguiria ser enviada. A partir do momento em que eu comecei a perceber que o AP Márcio seria o meu pai de destino, eu comecei a entender que a unção que ele carrega, a unção que eu comecei a honrar, que eu aprendi a honrar, era a unção que eu queria para mim. E aí, aí ele me passava os livros e eu saía lendo tudo. Aí quando eu li esse livro, do Não Tendes Muitos Pais, essa chave virou na minha vida. A chave da paternidade, sabe, Pri? A chave do eu não posso fazer sozinha, eu não posso me enviar. Eu preciso que alguém me envie. Por quê? Porque eu poderia ter saído da igreja. Ah, porque a igreja está desalinhada. Na verdade, quem estava rebelde contra o pastor era eu, porque eu estava debaixo de uma cobertura que eu não
aceitava, entre aspas, e aí eu ficava assim, ai, eu não concordo com o que ele tá falando. Então eu tava rebelde. Eu precisava parar, tipo, sair debaixo da cobertura dele, porque senão eu ia continuar criticando, continuar em rebeldia. Então eu precisava sair e eu precisava entender o que era uma paternidade. Porque até então eu não conhecia a paternidade espiritual, né? E, e aí quando a Pelmars falou do passar pano pra mim, falei, olha, acho que eu encontrei a pessoa que não vai passar a mão na minha cabeça e que vai me enviar, porque eu não posso me enviar. Isso é pra todo mundo, né? A gente acha que Olha a chave, pessoal. Olha a chave que a Bruna não está é. liberando. Às É, vezes a gente acha que a gente vai fazer tudo, ai, que eu tô fazendo por Deus, que eu vou fazer por Deus, que eu vou fazer acontecer, mas se seu pai não te envia, se seu pai não te abençoa, o profeta Edson falou esses dias lá que o mundo espiritual, ele não respeita a intenção, respeita a autoridade. De boas intenções o inferno tá cheio, é o que a gente sempre ouve falar, né, Pri? é. Mas a gente precisa começar a olhar com outro olhar, porque assim, mas se o AP Márcio não, por exemplo, se o AP Márcio não vê da forma como eu vejo, eu vou lá e faço pelas costas dele, eu não estou fazendo pelo reino. Esqueça. Se a gente faz pelas costas do nosso líder, pelas costas do nosso pastor, da nossa paternidade, a gente não está fazendo pelo reino. A gente está fazendo por nós mesmos, achando que está trabalhando para Deus. Mas é o Pai sempre que tem que dar destino, é o Pai sempre que tem que enviar. E foi essa chave que virou na minha vida. Eu não posso fazer sozinha. Eu preciso de uma cobertura, eu preciso de quem me envie. É. Mas é verdade, meu Deus. Depois que eu entendi também essa paternidade, Bruninha, a minha vida se mudou assim da água para o vinho, que eu entendi realmente como honrar, né, como se alinhar, como realmente ter uma vida com Deus. Quando a gente tem uma paternidade também, a gente entende também a nossa vida com Deus. A gente parece que dá mais valor, né? Parece que a gente realmente entende o que é um altar secreto. Então a gente, nossa, é muito, muito sobrenatural A gente mesmo. E enxerga Bruna, Deus diferente, né, Pri? isso Porque às vezes exatamente, a gente a gente enxerga Deus não, diferente. a gente não consegue, a gente começa a enxergar Deus da forma como a gente enxerga o nosso pai aqui, né? Exatamente, exatamente. Bruna, e depois que você se tornou líder, né, qual foi aquele testemunho que mais te impactou dos alunos da Escola Vida no Espírito, depois de uma ministração sua, ou algum momento, né, que alguém compartilhou um testemunho ali, né, pessoal, lembrando que toda vez que a gente faz Escola Vida no Espírito, no dia 21, que é o último dia, a gente ceia e todos os alunos, eles falam o seu testemunho. Então, o testemunho edifica, né? Então, eu já teve salas que eu chorei horrores, todo o testemunho que falava, eu sentia a presença de Deus e foi muito lindo a mudança das pessoas através da Escola Vida no Espírito. Então, Bruna, qual foi aquele testemunho que te impactou? Gente, é muito. Ai, nossa, todos os testemunhos, quando a gente chega no final, a gente não sabe o que vai sair, né? Se vai sair um pedido de perdão, porque às vezes sai um pedido de perdão, né? Que às vezes dá uma coisinha ali no meio, aí sai um pedido de perdão. Porque por exemplo, já recebi um pedido de perdão, porque a pessoa falou: ai, que essa menina tão nova, né? Tá ministrando. Mas é tão legal porque no final tá todo mundo tão quebrado, tão quebrantado, né? Que, assim, é surreal. Mas eu lembro de um testemunho que foi do Wellington e da Kathleen, que eles, eles estavam com, acho que R$ 200. Eles estavam com R$ 200. E era só pra, tipo, acho que pagar alguma conta ou colocar gasolina no carro. Era uma coisa assim. E aí o AP Márcio fez a oferta da semente do sonho. Essa oferta, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui, que nessa oferta, eu já ganhei
ganhei tanta coisa nessa oferta, inclusive um apartamento. Gente, Uau! foi doideira, porque assim, as coisas de tudo que estava incerto, eu fiz a oferta, falei, Deus, eu preciso de uma certeza. Foi no outro dia, tá? Foi no outro dia. Chapéu do. Eu li ali chapéu do Harry Potter de escolha. O que é isso? Mas aí eu lembrei Eu lembrei deles porque foi algo assim de você não tem o que. Você não tem. É aquilo e acabou. Tipo, você vai dar, vou dar pro meu filho comer e a gente vai morrer juntos. Né? Aquele negócio. Mas eles pegaram e deram essa oferta na Semente dos Sonhos. No outro dia, eles ganharam o mesmo valor. Passou mais um dia, eles ganharam mais outro valor. E eles começaram a ganhar para suprir todas as necessidades e mais do mês, né? E foi algo que eu falei, gente, que virou assim um pouco da chave para mim da questão da provisão do Senhor. Por quê? Porque porque foi nessa época que eu falei assim, Deus provê para todos. Não é só para pessoas nível Ave Mars, né? Nível maior, assim, que Deus vai lá, eles vão, tem a ideia, Deus vai lá e pá, pega, lastreia. Mas para nós, assim, que a gente às vezes se coloca como se fôssemos os meros mortais, né? Mas para nós, o quanto que o Senhor ele tem o cuidado e eles fizeram algo dentro. Eles chegaram ali completamente com uma mente escassa, religiosa. Foram e fizeram um ato de fé. E quantas outras pessoas que já deram testemunhos dessa semente no futuro? Que a oferta é uma coisa que, assim, é indescritível, né? A oferta, o dízimo. Só quem vive o princípio sabe o quanto o princípio é importante, porque a vida sem o princípio não tem jeito. Não tem jeito. A gente perde a noção do que é realmente viver, porque daí a gente começa só a existir, né? Sem o princípio a gente só existe. É Mas verdade, esse livro, É como o Code sempre fala no Vida, né? Ele fala assim, se você quebra o princípio te quebra, né? E é exatamente isso que acontece. Quando realmente estamos alinhados e como entendemos que a oferta, a primícia, o dízimo, nos alinha realmente na nossa questão financeira. Eu também tenho vivido algo sobrenatural, Bruna, meu Deus, sabe? Um dos meus testemunhos é que o Senhor falou para mim ofertar R$ 100, né, para um líder, e eu ofertei. 4 dias depois, eu recebi R$ 4.000. Então, assim, de R$ 100, eu recebi uma oferta de 4.000. E eu falei assim, meu Deus, foi o ano passado. Eu falei, meu Deus do céu, é muito charamanaias, é não, é muito surreal. sobrenatural que a gente não entende, né? Assim, a nossa mentalidade fala, meu Deus, quanto mais eu semeio, né, eu colho 100 vezes mais, 10 vezes mais, é algo muito sobrenatural isso. Não, é doido porque a gente às vezes faz assim, pensando numa coisa, igual eu tinha feito uma outra vez que ele fez a semente do sonho, eu tinha feito pensando em algo e eu recebi 3 vezes aquele valor, assim, sabe? E é uma coisa que a gente faz esperando um negócio, mas a gente recebe 1000 vezes mais do que a gente imagina, né? É a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, tudo numa só, embolada e joga na nossa cara. Ai, é muito bom, glória a Deus. E Maravilhoso. para a gente finalizar o assunto sobre a escola Vida no Espírito, eu gostaria que você falasse o que é viver uma vida no Espírito. Gente, a vida no espírito para mim é o alinhamento de caráter, porque
é a coisa mais simples possível. Às vezes a gente quer mover de anjos, a gente quer mover sobrenatural, a gente quer ver perna crescendo, a gente quer ver curas sobrenaturais, milagres e maravilhas acontecendo, mas na nossa vida, o que o Espírito Santo de Deus, em conjunto com o nosso espírito, está fazendo? Porque eu acredito, Pri, que quando nós chegamos nos lugares, a gente precisa mudar e mover atmosferas. Se eu chego num lugar, por exemplo, né, eu faço faculdade. Se eu chego na minha faculdade e, e eu peso o clima lá, que espírito que eu tô carregando comigo? Qual que é esse espírito? Então, assim, o meu caráter tem que estar alinhado com o caráter de Cristo. Eu preciso somar na vida das pessoas. Eu ouvi isso da minha tia uma vez, tia Jaísa. Ela falou, nunca, os relacionamentos, você nunca vai ser neutra nos relacionamentos. Sempre você vai ou somar ou diminuir. O que você quer ser na vida das pessoas? Então, essa é a vida no espírito que eu busco, sabe? É que as pessoas olhem pra mim e falem assim: nossa, essa menina tem um caráter muito alinhado. Essa menina tem um diferencial. Quando ela chega, a atmosfera muda. Quando ela chega, as coisas ficam mais leves. E eu acredito que essa simplicidade é de você olhar a paisagem e falar assim: que coisa linda que Deus fez. O meu espírito se alegrar naquilo que Deus fez. Ou eu no devocional, assim, fazia muito tempo que eu não pegava os devocionais para fazer com um worshipzinho cantado no fundo, assim, sabe? E eu comecei a chorar, a falar assim, meu Deus, como o Senhor colocou talento no mundo, sabe? Como que o Senhor deu talento para as pessoas. E o quanto Deus cuida dos mínimos detalhes de tudo. A gente vê o cuidado do Senhor em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. O pastor Judá sempre fala, né? Tudo fala. E tudo fala mesmo. E se o nosso espírito, se a gente vive uma vida no espírito e não na nossa alma, que é carregada de tristeza, de angústia, de ansiedade, se a gente vive uma vida muito mais no espírito, as atmosferas ao nosso redor, elas não têm como ficar hostis a nós. Elas têm que mudar. Ou elas mudam ou elas se mudam. Então, essa vida simples é a vida no espírito para mim. Claro que os milagres, eles acompanham os que creem, né? Sinais e maravilhas. Mas se a gente não fizer o mínimo, que é alinhar o nosso caráter ao caráter de Cristo, a gente não vai viver no Espírito. A gente vai viver por outro Espírito que não vai ser o Espírito de Deus, né? Uau, uau, que chaves, meu Deus, Bruna, muito bom. E fechando então a Escola Vida no Espírito, eu gostaria que você falasse também agora um pouquinho sobre o seu ministério de louvor, né? Eu lembro, pessoal, que na primeira reunião, quando eu escutei, primeira vez, nunca tinha visto a Bruna cantar. Quando eu vi a Bruna cantar, gente, a atmosfera mudou de uma tal forma ali na igreja. E eu chorava muito, porque eu estava sentindo realmente a presença de Deus. E eu acho muito legal o louvor da Bruna, porque ela não segue uma música só até o final. Ela vai colocando várias, assim, né? E você está no momento, de repente, o Senhor fala comigo, o Senhor fala contigo. Aí a Bruna vai e canta outra música, é exatamente isso que o Senhor está falando, né? E eu tive uma visão linda ali, aquele momento, que quando eu estava vendo ela cantar, eu vi a minha filha cantando ali, sabe? Eu até compartilhei isso com a Bruna, eu falei, meu Deus, eu vi Gabriela ali cantando ali junto, sabe? E vi, assim, algo sobrenatural. Não sei como é que vai ser essa visão no futuro, né? Mas eu senti muito a presença do Senhor mesmo. E, Bruna, eu gostaria que você falasse um pouquinho como começou, né, esse seu dom, esse seu talento mesmo de cantar e tudo. Me conta aí, nos conta aí. Então,
Gente, esse meu testemunho de cantar é o testemunho mais engraçado. Eu acho que nada que acontece comigo não é engraçado, porque tem que ter uma pitada de humor, né? Porque eu não consigo falar as coisas sérias, assim, não consigo ser séria. Então tem que ter uma pitada de humor sempre de Deus. Na hora é desesperador, né? Mas depois fica tudo bem. Quando eu tive que fazer esse meu êxodo, né, da outra igreja, os meus tios, eles abriram um ministério, o Sozo, né? Que é debaixo da cobertura do apóstolo Coraiola, então tá todo mundo junto. E aí eu fui ajudar na Souza, né? E o que eu sabia fazer, né, gente? Tocar teclado Malemar, né? Que eu fiz, tipo, quando eu tinha 7 anos, aí depois eu fiz, mas eu fiz assim, como se fosse nada. E assim, a minha mãe canta muito bem, meu pai canta muito bem, eu tenho uma família de músicos. Todo mundo é talentosíssimo, todo mundo toca, todo mundo canta. E eu, a ovelha negra da família, né? Que não nem gostava das coisas. Lá antes eu achava assim, meu negócio é dançar. Eu gosto de dançar. E o que ia fazer com dança, gente? Se não tinha nem música para dançar na outra igreja, sabe? Era só eu. Eu era a coisa mais perto de um músico que tinha. E, não, graças a Deus agora tem mais gente, tá uma benção, né? Que eu acabei tendo que me mudar, mas, enfim. Chegou lá, gente, eu com meu teclado de 30 anos atrás, né? Não tinha pedal, não tinha nada. Juro, Pri, eu bati uma nota, a nota vinha pra cá e eu ia pra lá. Eu cantava completamente desafinada, fora de tom. Eu inventava o meu tom, eu fazia o que eu queria, sabe? Tipo, eu não conseguia seguir a música. Minha mãe tentava me ajudar, mas às vezes nem ela conseguia me ajudar de tão ruim que era. Mas o mais doido é que a presença do Senhor vinha na garagem da minha tia, vinha. Tava ruim, tava, mas era o que eu conseguia ali naquele momento. As coisas foram indo, e eu, assim, desesperada. Todo culto era um desespero. Eu entrava em crise, eu queria chorar, eu queria largar, eu queria. Enfim. Aí até que a gente mudou pro salão. Chegou a Malena, começou a me alisar, né? Daquele jeitinho dela. Malena, profeta Malena de Palmas. Ela começou a me alisar em nome de Jesus, Deus, e começou a falar coisas, assim, sobre cânticos proféticos, sobre as. Pois depois daí a coisa começou a melhorar. Eu já comecei a achar o tom. Já comecei a melhorar um pouco. Aí chegou o apóstolo Márcio aqui. Ele orou por mim e eu comecei a afinar mais ainda. Então foi assim, de oração em oração eu fui afinando, entendeu? Só que eu não conseguia fluir em espontâneo, não conseguia fluir, mas assim, afinada eu já tava melhor. Já tava conseguindo cantar, pelo menos. Aí chega Code e Polly. Aqueles dois ali eu falo, gente, que o Code é o Batman, a Polly é o Robin, eu sou o Coringa. Porque os dois, eles vão para um lado e eu vou pro outro, sabe? A gente é muito assim, amigos inimigos, assim, que a gente. Ó, é muito divertido nossa relação. Mas aí, é, eles. O Code chegou e falou assim: Então, Bruna, você não quer ministrar hoje um louvor, um momento de adoração? Eu falei: Não. Não, aqueles momentos que o Code dá um mini infarto pra gente, né? Já passei por isso várias vezes. Exatamente. Exatamente. Eu queria matar o Code, porque. Aí ele falou: Não, porque você não pode dizer não pro chamado, alguma coisa assim. Aí eu falei: Não, tá bom, então. Aí fui pegar meu teclado. Depois desse dia, eu perdi a vergonha de Uau. ministrar. Porque, assim, eu morria de vergonha. Eu ainda tenho algumas limitações, questões técnicas, né? Mas isso, eu entendo que eu preciso buscar. Mas isso aí é técnico, não chega a ser a questão
espiritual. Porque o espiritual eu consegui alinhar por conta desses momentos de pressão, de ser jogada na fogueira e de ter que ir. Na reunião da rede, Pri, você não sabe, eu tava tocando me tremendo, assim, sabe? E porque, tipo, eu nunca tinha tocado fora, né, entre aspas. Mas assim, eu só consegui dizer o sim para lá na reunião da rede quando eu disse o sim lá, quando a Polly e o Code me prensaram e eu fui. E aí chegou uma moça lá na conferência, e a conferência também tem outra história engraçada, que é... eu não era pra eu ter cantado em inglês na conferência. Não era, é que eu esqueci a letra, né? Eu esqueci a letra que eu fiz em português. Aí eu não conseguia, tipo, eu já tinha dado 2 vezes a introdução e eu não conseguia, tipo, lembrar da letra. Aí eu comecei. Daí eu comecei a cantar em inglês mesmo. E depois de 2 vezes que eu cantei em inglês, aí veio a letra. Aí chegou uma moça na conferência e pediu pra eu orar por ela, pra impartir a afinação e coisa arada. Eu falei, moça. Falei, Você não tá entendendo. moça, você não sabe o que aconteceu aqui, moça. Você não sabe. Então, tipo assim, é tudo no sobrenatural, sabe, Pri? E eu vejo, assim, o Senhor agora trazendo. Porque o Senhor nunca deixa a gente ficar parado, né? O Senhor é Isso, tipo. Deus é tipo Code, ele vai sempre estar te jogando na isso, fogueira. exatamente. Então, Deus nunca vai te deixar ficar parado. E aí, agora que a gente teve lá, a Nani me deu uma palavra, falou assim sobre o espontâneo, sobre as orações, sobre as canções espontâneas. E eu falei, gente, acho que é isso, hein? Acho que o negócio começou a virar outra chave. Então foi isso, Pri, esse que foi a loucura do Ministério de Louvor. Ai, glória a Deus. Nossa, é tanta bênção, é muita bênção quando você canta. Assim, todo mundo, né? O Jojo, aí o Kimi, né? Sim. Mas como a gente já escuta eles, né? Eu sempre escutei eles cantando ali no culto e tudo, né? De domingo, na igreja. Mas a primeira vez, né, que eu tinha te escutado, né, na rede passada, eu falei, meu Eu Deus, lembro que foi você falou da sobrenatural. Gabizinha, Pri. E quando você falou da Gabizinha, aquilo ali, nossa, foi tão assim edificante pra mim, porque eu tenho uma frase que eu sempre falo pra Deus, né? Tipo, Deus, se a tua presença não for, eu não vou, né? É igual Moisés, assim, eu não vou, não manda anjo só, eu quero o Senhor. Então, assim, se a presença do Senhor não tá, é só apresentação, né, Pri? E eu falei pro Senhor, eu sei o que que é ministrar com muita presença de Deus e sem a presença de Deus full, sabe? Completa. Quando tá o famoso céu de bronze, né? Porque o trabalho do que a gente chama de levita, né? É meio que quebrar aquele céu de bronze e trazer uma conexão entre Deus e as pessoas, né? Então, assim, às vezes o céu tá de bronze, tá aquele negócio pesado, tá aquela coisa. E é muito doido, assim, o que o Senhor ele tem feito, assim, para que eu realmente não perca os olhos da presença. Porque às vezes eu quero, assim, a Beth. Ô, Beth. Ô, Beth, para com isso. E aí, mas assim. É, eu realmente, assim, às vezes eu me pegava, assim, tocando no secreto, tocando, porque tudo é um processo, né, Pri? E, assim, agora eu amo expor as minhas vulnerabilidades, porque eu sei que as minhas vulnerabilidades curadas, elas curam as pessoas também. Uau. Então, assim, nesse processo do louvor, que eu ainda estou no processo, eu acredito que eu nunca vou sair do processo, na verdade, mas nesse processo eu passei por uma fase que eu gostava muito de cantar, assim, aquela coisa mais worship, aquele negócio, né, mais... Depois eu fui para aquelas, né, que ruge o leão e... E aí depois quando eu vi, eu falei, quem é
a Bruna adoradora. E aí é que veio a parte do espontâneo. E a palavra da Nani veio para confirmar isso. Por quê? Porque eu perdi a minha identidade porque eu só conseguia cantar as músicas. E não é que a presença de Deus não venha. É que assim, eu achava que quanto mais eu gritasse, né? Que ruge o leão, que quanto mais eu gritasse, mais o povo vinha comigo. Isso acaba sendo uma questão, assim. Quando você está cantando uma música mais triste, assim, mais melancólica, a galera já fica assim com uma vontade de chorar. Aí quando você tá cantando uma música mais assim, a galera tá tipo, avivamento! E aí a música mexe muito com as pessoas. Mas eu não queria mais que a música mexesse com as pessoas, e sim Deus, a presença de Deus mexendo com as pessoas naquele momento, transformando. Porque uma música bonita, o Alpemar sempre fala, você chora com música do mundo, você chora com uma Whitney Houston cantando porque a voz daquela mulher era incrível, né? Mas o que aquilo ali tá reverberando? Não tá reverberando nada de útil. E as músicas, às vezes, a gente acaba cantando pelo apelo emocional. E eu tava muito nisso, apelo emocional. Se as pessoas não glorificassem comigo, se elas não cantassem comigo, eu achava que nossa, o louvor foi péssimo. Quando eu comecei a fechar o meu olho, a cantar com o meu coração para o coração de Deus, e eu comecei a fazer orações e espontâneos diferentes, não assim, tipo assim, nós te amamos, Deus, e nós, e nós, e nós. Mas quando eu comecei a colocar eu, sabe, assim, ó, eu colocar o meu coração ali, tipo, toma, Deus, essa é a minha adoração, as pessoas vinham, começaram a vir comigo, porque é como se fosse uma identificação. O meu, eu falo do meu coração, a pessoa tá falando dela. E aí começa todo mundo a falar do seu coração, e aí Deus começa a pingar ali a transformação, o negócio vira que vira. Vira Charamanaias, né, amiga? É eu que Glória a a gente Deus. gosta. Gente, a Bruna não só canta, não é só líder, mas também ela é do Ministério também de mídia, né? Ela que tira as fotos, ela que filma, né? Ela tem todo esse processo também conosco. E uma das coisas mais incríveis, Bruna, que eu acho, quando a pessoa está fotografando, está filmando, né, na mídia, principalmente em reuniões de igreja e tudo, eu vejo assim, Priscila, né? Eu vejo que é o olhar que os anjos estão vendo, sabe? O olhar que Cristo está vendo ali naquela reunião. Então, eu acho muito importante as fotos, né? Eu estava vendo as fotos agora da reunião, né? Eu falo, gente, o anjo devia estar rindo igual tá essa foto aqui, a gente rindo também, né? Então, eu vou muito no espiritual também, a questão das fotos, porque são momentos que ficam, né? Foto é algo muito importante, a mídia é muito importante. Eu já fiz faculdade de publicidade e propaganda e eu entendo realmente essa parte mesmo da mídia, ela tanto influencia quanto manipula, né? Tem os dois lados. E a questão realmente de você mostrar o momento certo ali para as pessoas, professoras, até mesmo olharem a foto, sentirem a presença ali, é muito sobrenatural. E gostaria que você falasse um pouquinho como é que você entrou nesse ramo da fotografia. Você está fazendo faculdade agora sobre mídia e tudo, Sim. né? Como é que foi isso, Bruna? A minha faculdade agora, eu não sabia, Pri, que você era publicitária, gata aí, meu Deus Mas do aí eu fui, amiga, para gastronomia, porque eu falei, não, esse não é o ramo meu, eu vou para gastronomia, que menina. realmente é o que eu quero. Menina. Eu terminei publicidade, fui fazer gastronomia e estou na gastronomia até hoje. Mas, Pri, o que você falou, assim, é algo muito, muito especial, assim. O terminar. Você terminou a publicidade. Você fechou esse ciclo. Então, você pode viver o próximo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz direito, né? Quem conhece sabe o quanto eu amava direito. Na maior ironia possível, né, gente? Que eu não gostava nem um pouco de direito.
Eu entrei na faculdade de Direito, eu era apenas uma adolescente de 17 anos. A minha mãe convicta, a minha mãe. Ai, olha, eu agradeço a Deus por causa da minha mãe, tá? Que a gente brigou tanto, mas tanto. Pri, foi assim, uma briga assim, intensa, durante quase 5 anos, né? Quase 5 anos, porque no final eu entendi. No final, depois de 5 anos, eu entendi o que estava acontecendo. Mas eram brigas, assim, porque eu achava que ela estava me afastando do propósito. Porque com 14 anos, eu recebi uma palavra do pastor Judá de que eu trabalharia quebrando a quarta parede, de que eu trabalharia influenciando pessoas. E a Uau! quebra da quarta parede, para quem não sabe, é como se fossem quatro paredes, né? E a quebra da quarta parede é a câmera, né? Você, a pessoa que está na câmera, falando com o público diretamente, né? E aí eu falava assim, meu, a minha mãe tá fazendo eu perder totalmente os propósitos de Deus. Eu achava que ela tava sendo usada pelo capiroto mesmo, né? Pra acabar comigo. Eu falei, ai, minha A mãe tá fora do... manipulada. Eu falei, tá fora do propósito. Ih, menina. E eu, assim, brigando e chorava. E nesse tempo, Pri, olha só que loucura, né? Isso eu falei, eu contei esse testemunho em fevereiro, agora, da escola. Porque foi a completude do ciclo, assim, foi esse ano, porque aí eu comecei o outro, né? Mas eu entrei em depressão. Eu fiquei 2 anos e pouco em depressão. E síndrome do pânico e a crise de ansiedade, eu tive episódios. Só que assim, na época, ninguém sabia muito bem, assim, tipo, a minha família nunca tinha passado por um negócio desse. Então ninguém sabia como é que eu tava triste, eu não aparentava tristeza para os outros, porque eu sempre fui desse jeito, assim, de falar com todo mundo e ser extrovertida. Só que chegava em casa, eu tava vazia na igreja, minha família toda cristã evangélica, todo mundo uma bênção, eu ministrando, dançando na igreja, toda a rotina normal de crente, mas depressiva, vazia, cheia de ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade tão forte que eu não me lembro, porque agora eu sei que foram os anjos que me trouxeram para casa, mas eu tive um apagão. Eu estava dirigindo depois do meu estágio e eu tive um apagão e eu só me lembro de ter chegado aqui em casa e eu cheguei me arrastando, tipo, fui me arrastando pro banheiro e me joguei no banheiro. Só fiquei assim, tipo, sabe, chorando e foi, eu acho que uma das últimas crises que eu tive. E aí, o meu processo de libertação mesmo começou quando a minha avó teve uma visão de qual a razão? Qual a razão da depressão? Gente, às vezes a depressão ela não tem uma razão. Ela é uma angústia interna que você não sabe por que você está assim. Só que no meu caso, era porque eu acreditava que eu estava tão longe daquilo que eu sonhava que eu nunca. Olha só como é que era a cabeça da pessoa, né? Quando eu acabar a faculdade, eu vou estar velha e eu não vou conseguir. Eu vou perder 5 anos da minha vida. Eu não vou conseguir continuar. Eu não vou conseguir fazer outras coisas. Eu não vou conseguir seguir o sonho. Eu sei que foi Deus que me deu esse sonho. E durante todo o meu processo de estar na faculdade, eu sempre achei que Deus ele iria me dar uma rota de escape, uma fuga. Eu achava que Deus, a qualquer momento, ele ia me resgatar dali, me tirar do direito, ia me salvar, ia me colocar. Tanto é que eu tive várias oportunidades de trabalhar com a mídia durante o tempo que eu estive no direito e nenhuma deu certo. Todas as portas se fecharam, inclusive uma na Globo. Todas elas se fecharam, sabe? Era coisa assim, tava tudo certo, chegava na hora pra, tipo assim, só ir, fechava, caía tudo, parecia que era uma coisa assim. E eu cheguei no fundo do poço, né? Literalmente. E aí a minha avó ela teve uma visão que era uma casa, como se fosse mal assombrada assim. E ela
ela me contou isso, já era tipo umas 2 da manhã e eu tava mexendo no celular. Eu tava muito mal naquela noite. Ela falou que ela viu uma casa que parecia que era mal assombrada, porque tava tão quebrada, tava tão feia. E ela observava essa casa de fora e ela falava assim, meu Deus, mas é a casa da Bruna. E entravam crianças, era como se fossem várias crianças entrando e saindo daquela casa. E elas quebravam as coisas, elas tiravam as coisas, elas. Criança, assim, sabe? Como se fosse criança mesmo, assim, arteira. E aí a minha avó falava assim: Meu Deus, mas tá destruindo a casa. E ela teve a percepção que eram coisas que, como se nada a ver. Ah, mas é só isso, sabe? Coisas que eu fui deixando entrar no meu coração. Ah, mas é só isso, mas é nada a ver, sabe? Coisinhas pequenas que estavam fazendo estragos grandes. E aí a minha avó falou assim, meu Deus, ela tem que fechar a porta, ela precisa fechar essa porta. E aí chegava o Espírito Santo do lado dela e falava assim, não se preocupa, ela vai fechar a porta. Aí eu falei, ah, tá bom, maninha, né? Minha avó é intercessora, ela só não é do coque porque ela não tem cabelo pra isso, ela tem cabelo curto, mas se ela fosse. E a minha avó, assim, aí eu. Isso com a minha avó dentro de casa, né? Quem conhece minha avó, meu Deus, sabe que é uma mulher de oração que vê tudo e mais um pouco. E eu, assim, né? Desse jeito. E aí tá, aí depois de um tempo eu larguei o celular e fui dormir. Quando eu fui dormir, eu fechei o olho, aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, sabe quando. Eu imagino desse jeito quando veio a praga das trevas lá em Êxodo. Aham. Não, não, não. Em Gênesis, quando vem a praga das trevas lá. E eu imagino assim, porque parecia que eu conseguia tocar, de tão. Parecia que eu tinha sido jogada dentro, não sei do quê. Porque parecia umas densas trevas, assim mesmo. E eu com o olho aberto, e mesmo que tivesse apagada a luz do quarto, tava eu, minha avó e minha mãe aquele dia. E mesmo que tivesse apagado, dá pra você ver a silhueta dos objetos, porque vem a iluminação da rua. E, e eu não conseguia ver nada. E eu falei, tô cega, tô cega, tô cega. Mãe, e comecei a chamar minha mãe. E aí ela acendeu a luz e eu não conseguia enxergar. E de olho aberto, não conseguia enxergar. E eu comecei a desesperar. Desesperar, desesperar. E aí eu me vi no fundo como se fosse o fundo de um buraco, assim. E Satanás rolando uma pedra. E ele ia me prender ali, dentro daquele buraco. E quando tava, tipo, rolando pra prender, mas ele ia me prender de vez numa depressão, sabe? Ia ser completamente difícil de sair. Quando ele ia virar, eu vi a mão de Jesus estendida. Eu peguei naquela mão e ele me puxou e eu saí dali. E foi ali que eu consegui voltar a ver. É um negócio meio Saulo de Tarso, é um negócio meio assim. É uma doideira. E naquele momento começou a minha libertação disso. E aí o processo de eu entender o porquê que eu tive que fazer direito. Eu fui fazer a prova da ordem agora, né? No final do ano passado. Outubro, dezembro, né? E, gente, eu quase surtei na prova da ordem, porque a gente que passou por ansiedade, quem sabe, né? Quem teve, que não é. A gente sabe que não é besteira, que é uma coisa que às vezes é inexplicável. E aí eu tive uma recaída na ansiedade e eu falei, meu Deus do céu, eu achei que eu tinha vencido esse gigante. E isso me frustrou muito, sabe? Porque foi lá em, acho que junho do ano passado, julho, eu acho. Tive uma recaída e eu fiquei muito, muito, muito mal da ansiedade por conta da prova. Tanto é que eu tinha começado a estudar muito bem e aí depois eu parei de estudar. E eu fui estudar um dia antes para a prova da ordem, para a primeira fase. E, eu lembro que eu só chorava. Eu falava assim, meu Deus, eu vou morrer, eu vou. Não vai dar pra mim, não vai dar pra mim. E aí eu fui pra intercessão pelo Brasil. E aí a Polly e a Camila oraram por mim. Chamaram os anjos e tal pra me acompanharem. Cheguei na prova, me tremendo. Aí quando eu cheguei na prova, eu falei, meu
Deus, e agora? E agora? Porque às vezes eu não sabia as coisas. Porque realmente eu tinha estudado pouco. Mas eu via o anjo que Camila tinha visto atrás de mim falando as respostas. E às vezes eu teimava com o anjo e falava, acho que não, hein? Acho que não. E aí eu marcava que eu queria. Bem, sabe o que que é o ser humano? Sabe o que que é o ser humano que tem que tomar um soco? Porque eu achava que, tipo, meu, nossa, eu tinha que tomar um socão aquele dia, um chacoalho. E aí tá. Aí eu cheguei, fui conferir, passei. Eu falei, meu Deus, então Deus tá nesse negócio. Deus tá nesse negócio, Deus tá nesse negócio. Chega dezembro, aí, né, eu fiz, estudei bem bonitinho pra segunda fase, e aí não tive mais problema e tal. Vi que Deus estava ali comigo e continuei. Aí, só que dezembro é um mês depois da prova que você recebe seu resultado. Você não. Porque é uma prova escrita depois. E aconteceu tanta coisa na minha prova. Ah, suspeita de vazamento, aí suspende a prova, a correção da prova. Ah, e uma peça que nunca tinha caído na vida, na prova. Foi bem na minha vez. Sabe que parece que tudo dá errado na tua vez, né? É sempre assim com o crente, né? E aí eu falei para Deus, falei, Deus, eu não vou perder meu final de ano pensando na prova, surtando por causa da prova, por causa de resultado. Eu vou confiar. E quando eu virei essa chave mesmo, de confiar no Senhor, eu passei o resto do tempo que eu tive para esperar o resultado de boa. Chegou o resultado, passei? Não passei. Aí eu falei assim, meu Deus, mas eu só conseguia chorar de alegria, Pri. Porque o Senhor falou tanto comigo, tanto comigo. Ele falou que o gigante que eu realmente precisava vencer não era o gigante do direito, não era o gigante da minha mãe, era o gigante da ansiedade. E eu tinha acabado de vencer aquele gigante. E o apóstolo Helder, ele tinha falado no ano anterior que os gigantes, o que Davi fez com o gigante foi acertar uma pedra na cabeça e depois cortar a cabeça. Porque enquanto a gente só acertar as pedras na cabeça do gigante, a gente só vai tontear ele e derrubar. Só que ele vai levantar dali. E quando ele levantar, ele vai voltar com muita raiva. E é por isso que eu tive outra crise anterior. Porque eu não tinha vencido o gigante, eu tinha derrubado ele. Enquanto a gente não corta a cabeça do gigante, a gente nunca vai vencer. Ele vai continuar voltando, e voltando, e voltando, e voltando. E eu falei, é isso, é isso. E quando eu finalizei essa etapa na minha vida, eu falei, eu não tô nem aí pro resultado, olha só. E, tipo assim, foi por 0,15, tá? Que eu não tinha passado. Eu falei, olha só, eu cheguei até aqui, meu Deus, e tal. Falei, eu faço de novo, não tem problema. E aí eu falei para Deus, falei, Deus, muito obrigada. Minha mãe ficou feliz pelo resultado, todo mundo, eu vi a minha família me abraçando. Eu falei, eu achava que eu estava fazendo isso para eles. Não, era dentro de mim que estava o gigante, que eu precisava e cortei a cabeça, né? Aí, aí tá, aí tinha o negócio do recurso, mas eu fiquei tão descansada com essa história de recurso, né, para tentar passar. Falei, eu vou fazer. Aí eu fiz assim, faltando umas 2 horas pro prazo final para fazer o recurso para passar na prova, né? Aí eu fiz lá sem muita pretensão. Depois eu fui viajar, demorou mais umas 2 semanas eu fui viajar. Eu descobri lá na casa da Yukimi que eu tinha passado realmente, virado advogada. E aí, assim, depois que eu passei, tudo começou a andar. Portas abrindo para mídia, tudo começou a andar. E andar da forma como Deus queria que andasse. E hoje, nessa faculdade que eu faço agora de produção audiovisual, eu percebo o quanto eu precisava me afirmar em Deus lá atrás. Quanto eu precisava passar por esse processo de 5 anos de entender quem eu sou. E é algo que o Senhor tem falado muito comigo sobre essa questão de identidade. Mas de entender e de passar por tudo que eu passei para conseguir fazer
faculdade agora. Por quê? Porque lá atrás eu nunca tive assim, embate. Alguns falavam assim, porque a Bruna é crente, não sei o que, não sei o que lá. Mas agora, Pri, eu tô tendo real embate. A mídia, igual você falou, a mídia. Todo mundo quer manipular. Tá todo mundo querendo mostrar, fazer narrativas e vender seu próprio peixe, mas ninguém quer mostrar a verdade. Ninguém, vírgula, né? Eu quero mostrar a verdade. Então eu sei que agora eu tenho a capacidade, a coragem de perseguir aquilo que eu entendo por bênção, né? Por aquilo que eu entendo que é o propósito de Deus. E não vai ser qualquer coisinha que vai me tirar do propósito, porque agora eu sou convicta. Depois de ter passado por tudo isso, de ter vencido tantos gigantes, não é qualquer gigante que vai me derrubar. Não é qualquer gigante que vai me, me, me intimidar. Agora, quando eu vejo que eu tô sendo intimidada, eu percebo qual que é a intimidação. Você diria que. Deixa eu só ler isso daqui. Você diria que você teria que cumprir um ciclo e quando. É, exatamente isso. Eu não podia. Você nunca vai conseguir cumprir um ciclo, não cumprir um ciclo antigo e começar um novo. Nunca. Nunca. Você vai continuar repetindo o mesmo ciclo. Apesar de você achar que você pode estar achando que você está num ciclo novo, não, é a mesma coisa de formas diferentes. Você vai continuar caindo na mesma rodinha. É aquela história das iniquidades, né? São ciclos que não se fecham. E por a gente não fechar esses ciclos, eles continuam vindo a nos assombrar, nos assombrar, nos assombrar. E aí é isso que essa história a tia colocou aqui, né? Formatar a identidade para ocupar o espaço. Agora eu tenho a mentalidade de reino. Eu sei que eu não posso parar. Eu tava falando com a Ellenzinha, né? Esses dias. Eu não posso parar, não é por minha causa. Eu não posso me dar o luxo de parar porque eu sou uma cidadã do reino. Eu trabalho para o reino. É o reino, não sou eu. Então, se eu retroajo, né? Se eu aceito a intimidação dos meus colegas de turma ou de qualquer pessoa que venha me afrontar, eu ouvi coisas absurdas sobre Jesus. Só que eu olhei para outras pessoas que também já ouviram coisas absurdas sobre Jesus e eles falaram assim: escolha o amor para essas pessoas, porque Jesus também veio por elas. Ame elas. Não permita que elas moldem o seu caráter, não permita que elas te ditem os princípios delas como se fosse verdade, mas ame elas e mostre qual que é o padrão do certo. É sobre elevar o nível de justiça, assim como Paulo fez, e foi por isso que Ananias e Safira caíram duros. Não é porque eles, enfim, sonegaram só, por si só, mas porque teve alguém que elevou o nível de justiça. Alguém ali que era santo o suficiente. Então as pessoas, elas precisam ver esse diferencial na gente, né? Que volta lá naquela questão do vida no espírito, né? Então, essa é minha história com a mídia. E agora o mundo é pequeno. Glória a Deus, amiga. E eu gostaria, então, agora que você deixasse uma pequena palavra, aquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração nesse tempo agora, deixasse aqui para nós, para quem está, né, participando, ou quem é o pessoal que vai escutar depois a nossa live, algo que o Senhor tem falado ao seu coração, uma palavra assim poderosa. Então, Pri, quando eu ouvi seu áudio, eu falei assim, gente, o que Deus tem mais ministrado na minha vida? Identidade. Identidade. Por quê? A gente é muito de saber as nossas funções, né? Igual eu falei, eu sou advogada. Tá, eu sou advogada. Mas quem que eu sou? De verdade. Advogada é a minha profissão, entre aspas, né? É o que eu fiz. Mas e quem eu sou? Estou. Sabe? Essa é a questão. A gente está muitas vezes se ligando ao que a gente faz. A gente está sempre se ligando ao que a gente pode fazer. E aí a gente se relaciona com Deus assim.
E achando que é o que a gente... que os outros estão pensando também da gente, né? Exatamente, Pri. E é que o apóstolo Marcos sempre fala, né? A gente fica nessa de agradar os homens, passar pano, passar pano. E aí a gente nunca consegue realmente agradar a Deus. A gente tá sempre olhando assim, o que as pessoas acham de mim. E aí a gente molda, porque eu moldei por muito tempo a minha identidade de acordo com o bullying que eu sofri lá atrás, sabe? Algo que eu sofri lá atrás. E isso é uma coisa que eu gosto muito de quando eu vou ministrar, colocar o pessoal para pensar, né? Gente, você é quem você acredita que você é? Você é quem você acredita que os outros dizem que você é? Ou você é quem Deus diz que você é? É esse que é o negócio. Por muito tempo eu acreditei nas mentiras que foram faladas para mim. E aí a minha autoestima foi moldada através desse bullying, dessa coisa ridícula aí. E aí eu me sinto menos, aí eu me sinto inferior. E é essa história de autoestima, de você saber que você é filho, mas saber de verdade, agir como se fosse. É uma coisa que você não constrói do dia pra noite. E aí o apóstolo Lóquio chegou e falou assim, Bruna, no projeto lá do Mar da Esperança, lá com as crianças da pastora Regiane, né? Ele falou, não, você pode ministrar sobre identidade? Eu falei, meu Deus. Aí foi um negócio que eu fiquei assim, é o que Deus tem falado pra mim sobre isso. Então eu falei, tem algum mistério aí sobre a identidade. Então, se eu fosse dar uma dica pro pessoal, procure saber quem você é em Deus. Procure saber quem Deus diz que você é. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não consigo me mover. Porque eu sempre vou estar achando que as pessoas, elas vão me ver torto se eu for lá e for cantar, por exemplo. Se eu pegar o microfone e falar uma palavra, se eu for profetizar para alguém, o que vão pensar de mim? É igual você falou, Pri. Exatamente como você falou. E aí a gente nunca vai se mover, a gente sempre vai ter um medo do que os outros vão pensar da gente, porque a gente não tem um caráter formado, a gente não tem identidade formada em Cristo, em Deus. E é algo que eu tenho buscado todos os dias agora, é essa identidade firmada no Senhor. Porque a identidade não abala. A gente tem a mente de Cristo, a gente tem o coração quebrantado, que é o coração que o Senhor não rejeita, e a gente vai somando todas essas características da Bíblia e formando a nossa identidade. Então isso é coisa que... É isso. Eu acredito que seja isso. Glória a Deus. Essa questão de identidade é tão séria, Bruninho, porque no meu curso Experiência da Mesa, né, eu ministro muito sobre a questão da identidade da mulher no seu lar, porque empoderam tanto a mulher, sabe? A mulher, ela pensa que ela tem que fazer 1001 coisas, né? Pensa que ela tem que trabalhar, cuidar de casa, tem que cuidar do filho, tem que fazer 1001 coisas. E eu recebo tantas mulheres cansadas, tantas mulheres amargas, porque trabalham tanto, se esforçam tanto, sabe? Não conseguem usufruir daquilo que o Senhor está entregando para elas. Então, eu bato também muito nesse martelo, a questão da identidade da mulher no seu lar, a identidade da mulher na sociedade, porque o capeta, ele tá desconstruindo a identidade da família, a identidade individual, a identidade dos nossos filhos. Então, realmente é algo muito sério que precisamos realmente compartilhar isso, a questão da identidade, saber quem nós somos mesmo em Cristo, né? Totalmente, até porque as pessoas estão muito confusas com a própria identidade lá fora. Se os filhos de Deus não sabem quem eles são, então ninguém sabe quem é. Então, assim, qualquer coisa que vier falar assim, porque você tem que chamar as pessoas pelo gênero que elas escolheram. Que você tem que falar sobre as N tipos de sexualidade, escolha. Se você não tem a sua identidade formada em Deus, você vai achar até que a pessoa pode ser o que ela quiser. Ela pode, porque, enfim, é igual.
enfim, todas as coisas são lícitas, nem todas convêm, né? Mas é uma Exato. questão tão óbvia que as pessoas estão criando uma discussão toda sobre isso. E aí já vem questão de aborto, vem tudo junto. E se a pessoa não sabe quem ela começa a duvidar. "Ah, mas será que é errado mesmo? Será que é errado mesmo fazer aborto? Será que é errado?" Então, assim, quem não sabe quem é, igual diz, né, na Alice, né, do País das Maravilhas, que o gato pergunta pra ela, né, pra onde ela quer ir. E ela fala assim, não sei, qualquer lugar. Aí ele fala pra ela, tipo, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve, né, não sabe pra onde vai. Então, assim, a gente acaba indo pra qualquer lugar se a gente não sabe pra onde a gente tá indo. E a gente não sabe pra onde a gente tá indo se a gente não tem identidade. A gente não sabe quem a gente é e aonde a gente quer chegar. Agora eu sei quem eu sou e aonde eu quero chegar. Então, por isso que é importante, extremamente importante, cada cristão saber quem é, qual que é a sua área de atuação, aonde quer chegar em Deus. Mas, sobretudo, o que que Deus quer fazer com a sua vida naquele momento? É o alinhamento, né, Pri? É o Isso, alinhamento. é verdade. Então, para a gente finalizar, né, primeiramente, convidar aqui todo mundo para a conferência Vida no Espírito, de 26 a 28 de maio, né, lá em Campo Grande. E estão todos convidados, vai ser sobrenatural. Eu vou estar lá, a Bruna vai estar lá, todos os líderes da Escola Vida no Espírito vão A estar, né? Pechoraiola, a Também apóstola Marili, vão isso, estar exatamente. lá Vai com a ser assim, gente. sobrenatural. E eu gostaria que você deixasse uma oração, então, Bruninha, para nós, para a gente finalizar a nossa live, então, e te agradecer novamente, tantas chaves, algo sobrenatural que você liberou aqui, que eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Amém, glória a Deus. Pri, muito obrigada por ter me convidado. Eu realmente não sabia. Vai ser Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Daí as Isso. inscrições podem ser feitas comigo. Vocês podem me chamar na DM do Instagram, aí depois eu passo meu contato. Pode ser feita comigo e com a Karina e com a Belle, filha do apóstolo Márcio, né? Aí vocês conseguem aí o contato pessoal, vai passando os contatos. Vai ser muito bênção. Mas muito obrigada, Pri, por ter me chamado. Foi um momento muito bom. E eu espero ter edificado a vida do pessoal que vai estar assistindo, né? Porque sem a presença eu não quero ir. Então eu vou fazer uma oração aqui pra gente. Senhor Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento que o Senhor elegeu na tua eternidade. Sabemos que nada, nada, nada do que acontece conosco é por acaso, porque nenhum fio de cabelo nosso cai sem que o Senhor aprove, Deus. Nós sabemos, Pai, que as coisas que acontecem conosco, Deus, são pedagógicas. Tudo nós conseguimos tirar uma lição, tudo nós conseguimos aprender, Deus. Eu oro, Senhor, por cada um, Deus, que está aqui e que também vai assistir essa live, Deus, para que eles encontrem, Senhor, a sua identidade, encontrem, Senhor, o que é viver no Espírito em Ti, Deus. Que, Senhor, cada dia mais abençoe a vida da Pri. Prospere, Senhor, o seu ministério, Deus. Ela tem, Senhor, se disposto, Pai, com um coração tão lindo, Pai, com esse projeto, Deus, a entrar, Senhor, na casa das pessoas, a entrar, Senhor, às vezes, Pai, de uma forma sutil, mas que tem trazido um impacto, Deus. Porque nós sabemos, Pai, o quanto a figura, Senhor, da mulher tem sido desconstruída, Pai, por uma sociedade que está longe do Senhor. Então, muito obrigada, Senhor, por ter levantado a Pri nesse tempo, como boca de Deus, como sua profeta, Deus, na casa dessas pessoas, Pai, que tanto precisam, Deus. Que o ministério dela se expanda, que o ministério dela transborde, que haja provisão e mantimento para cada vez mais, Pai, como uma árvore, abrigar vários ninhos de famílias, Deus. Ser, Senhor, uma árvore frutífera, Deus, aonde as pessoas, Senhor, se alimentarão.
uma árvore que floresce, que traz, Senhor, um cheiro agradável, que ela seja como essa árvore, Deus. Essa árvore plantada, Senhor, e fixada em Ti. Que esse projeto cresça, se desenvolva na Tua presença, Deus. E eu oro, Senhor, e abençoo, Pai, cada um que está aqui, Deus. Para que estejam, Senhor, cobertos, Senhor, pela Sua Shalom, de nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nós sabemos, Senhor, que são dias difíceis, são tempos difíceis, mas o Senhor sempre está conosco. Por isso, Senhor, nós pedimos a Tua esperança sobre as nossas vidas, Pai. A Tua esperança, Senhor, que é trazer à memória, Senhor, aquilo que o Senhor já fez e ainda fará, Senhor, mas através das profecias, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo. Obrigada, Pri. Estaremos juntas aí no próximo mês, né? E aí na Escola Vida do Espírito, viu? Um beijo, shalom, Beijo, shalom. gente. Shalom.